Bom dia! Hoje estamos aqui para explicar para vocês como era a economia no Brasil antes, durante e após o momento que estamos vivendo atualmente da pandemia do coronavírus. E para isso, irei começar falando como era a economia antes do coronavírus. E, bom, iremos começar fazendo uma análise global da economia, que foi quando a economia mundial ela estava em desaceleração sincronizada e estava rebaixando a previsão de crescimento de 2019 para apenas 5%, e seria o ritmo mais lento desde a crise financeira mundial. E estima-se também que as tensões comerciais entre Estados Unidos e China irão de reduzir cumulativamente o nível do PIB mundial em 0,8% em 2020. E essa foi uma estimativa feita em novembro de 2019 e realmente aconteceu essa redução para 0,8% no PIB mundial. Também houve um crescimento nas economias em desenvolvimento de mercados emergentes, que subiram para 3,9% em 2019. A economia do Japão, que era o Fundo Monetário Internacional, antecipa um crescimento de 0,9% em 2019. Além disso, prevê que a redução dos gastos privados em consequências do aumento dos impostos de consumo limita em 0,5% o crescimento em 2020. Bom, agora iremos falar sobre a escala dos riscos e logo em seguida iremos analisar alguns gráficos relacionados ao assunto que estamos tratando até o momento. As escalas dos riscos existem vários tipos de deterioração do crescimento. A intensificação das tensões comerciais e geopolíticas, incluindo os riscos relacionados ao Brexit, poderia perturbar a atividade econômica e prejudicar uma recuperação já frágil das economias dos mercados emergentes e das áreas dos euros, o que poderia ocasionar uma mudança disrupta do sentimento de risco, perturbações financeiras e uma inversão dos fluxos de capitais para as economias dos mercados emergentes. Já nas economias avançadas, a inflação baixa poderá se enraizar e restringir ainda mais a margem de manobra da política monetária no futuro. E agora iremos analisar alguns gráficos sobre a economia antes da pandemia do Bom, agora eu vou falar sobre os gráficos relacionados com o crescimento econômico mundial. Neste primeiro, podemos notar as projeções mais recentes, onde mostra já estar desacelerado entre os anos de 2018 a 2020. Nos Estados Unidos, vemos uma diferença de 2,9 em 2018 para 2,1 em 2020. Já no segundo gráfico, mostra como estava o PIB em 2020. Com os Estados Unidos em primeiro lugar, com 20,8 trilhões de dólares, logo em seguida, a China com 15,2 e o Japão em terceiro com 4,9. Com o aumento das barreiras comerciais e as incertezas a ele associadas, pesaram sobre o sentimento empresarial e as atividades por todo o mundo. Em alguns casos, como das economias avançadas e a China, esses desdobramentos amplificaram desacelerações cíclicas e estruturais já em curso. A escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, a necessária contenção do crédito na China, o estresse macroeconômico na Argentina e na Turquia e as perturbações do setor automotivo na Alemanha. A combinação de aperto financeiro e a normalização da política monetária nas maiores economias avançadas contribuíram para o enfraquecimento considerável da expansão mundial, sobretudo no segundo semestre de 2018. Já no gráfico a seguir, mostra a expansão e a evolução do comércio internacional de mercadoria, cuja importação e exportação estavam próximos até 2012, mas logo a seguir a exportação ficaria para trás enquanto a importação evoluía. América Central. Cerca de 2,8 milhões de pessoas caíram na pobreza na América Central e na República Dominicana, devido à pandemia. Na América Central e no Caribe, a recessão será mais aguda que a estimada em abril, com uma contração do BIP regional de 9,4% em comparação com os 4,2% previstos anteriormente.
De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, a América do Sul se tornou um novo epicentro da pandemia do novo coronavírus. O número de óbitos no Brasil e no Peru, por exemplo, está dobrando aproximadamente a cada 2 semanas em comparação com a cada 2 meses no Reino Unido e nos Estados Unidos. O Brasil é o país com a pior situação e os vizinhos da região estão sofrendo também com uma tendência de alta nos casos da Covid-19. A variante do coronavírus identificada em Manaus já está presente em todos os departamentos do Paraguai e se espalhando no Peru e no Uruguai. A pandemia terá efeitos devastadores para a economia latino-americana. O PIB do bloco despencará este ano 9,1%, o pior índice desde que existem dados há 120 anos. O desemprego subirá para 13,5% e a pobreza atingirá 37,7% da população e a desigualdade continuará aumentando. Na América do Norte, as iniciativas do Canadá para cuidar casos do novo coronavírus colocaram o país próximo de 0 mortes por Covid-19 pela primeira vez desde março. Mas autoridades veem sinais preocupantes de uma possível nova onda à medida que as províncias suspendem as restrições. Consequentemente, a economia do Canadá registrou contração de 38,7% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Uma queda sem precedentes, devido às iniciativas de contenção adotadas, anunciou o Instituto de Estatísticas do país. Nos Estados Unidos, o Fundo Monetário Internacional projetava uma queda de 4,3% do PIB em 2020. Mas o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, esperava um resultado melhor, com a queda de 2,5%. Já em janeiro e fevereiro de 2021, a taxa de crescimento do PIB é de 4,3%, com um crescimento anual de menos 2,4%, e com a queda de 20% nos níveis de consumo, a proporção de desempregados chega a 8,9% no ano. Na Oceania, não teve grandes problemas em relação ao enfrentamento de problemas durante a pandemia, devido ao fato do continente possuir em sua maior parte países desenvolvidos e não serem muito populosos. No continente, houve uma maior facilidade em controlar o coronavírus sem que houvesse uma quebra na economia ou uma alta taxa de desemprego. O Produto Interno Bruto da Nova Zelândia fechou o último trimestre de 2020 com um valor de 0,4%, com um aumento na economia de cerca de 14%. O primeiro caso do coronavírus na Nova Zelândia ocorreu dia 28 de fevereiro no ano passado. Rapidamente, quase um mês depois, no dia 25 de março, no mesmo ano, o governo neozelandês optou por fazer o lockdown e por terem agido de forma tão rápida, o país não sofreu tanto com a pandemia. O país conta atualmente com 4,9% da população desempregada. Porém, na mesma época do ano passado, o país tinha 4,2%, ou seja, a pandemia não causou grandes impactos na empregabilidade do país. O Produto Interno Bruto da Austrália fechou o último trimestre de 2020 com uma queda de menos 3,8% e fechou com um aumento na economia de 3,3%. O primeiro caso do coronavírus na Austrália ocorreu no dia 24 de fevereiro do ano passado e quase que imediatamente o país adotou fortes medidas de distanciamento social e que posteriormente fariam um lockdown. Tudo isso ocorrendo de forma rápida e coordenada. Desse modo, o país não sofreu tanto com a pandemia e se recuperando rapidamente, tendo até a previsão para a abertura de shows musicais. O país conta com 6,8% da população desempregada, mas no mesmo período do ano passado havia 6,4% de desempregados. Pode-se perceber que a pandemia não causou grande impacto na empregabilidade da população australiana. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a Ásia teve seu crescimento econômico interrompido pela primeira vez em 60 anos, pois a crise do Covid-19 afetou a rede de serviços da região e principais destinos de exportação. A China teve um crescimento em seu produto interno bruto de 3,2% no segundo trimestre, após registrar o pior resultado no início do ano de 2020, quando a pandemia do novo coronavírus paralisou a economia do país. A China foi o primeiro país a retomar as atividades e que pode ser um indicativo de uma recuperação da economia mundial. No Japão, o produto interno bruto encolheu entre outubro e dezembro de 2020. O consumo privado caiu 2,9%, acima do esperado, e marca a primeira queda em 5 trimestres. A taxa de desemprego teve uma máxima de 3,1% em outubro de 2020, e agora em fevereiro de 2021 a taxa está em 2,9%. No continente africano, a baixa taxa de mortalidade do Covid-19 causa espanto, cerca de 3 mortes a cada 100 mil habitantes.
Uma surpresa, levando em consideração as condições sanitárias da região, que carece de acesso à medicina e higiene básica, como por exemplo a África subsaariana, onde cerca de 258 milhões de habitantes não têm acesso sequer à água tratada. No continente europeu, em maio de 2020, a maioria dos países europeus havia iniciado o processo de retirada das medidas de confinamento, com a volta de boa parte das atividades econômicas. O PIB voltou a crescer no terceiro trimestre, com alta histórica de 12,4% em relação ao período entre abril e junho. Nas projeções para a América Latina, é de que tem um crescimento de 4,6% com o relaxamento das medidas de mitigação da pandemia, a implementação da vacina que gerará um controle de casos, a estabilização do preço dos principais produtos primários e a melhoria nas condições externas do país. Segundo o FMI, o Fundo Monetário Internacional, essa recuperação será leve e tênue, dependendo totalmente do controle pandêmico. Em um cenário negativo, com atraso na implementação das vacinas e efeitos econômicos regressivos, esse crescimento será mais anêmico, ficando em 1,9%. No Brasil, a confiança em alta do consumidor e as condições de crédito benignas devem apoiar a recuperação do investimento e do consumo privado, impelindo o crescimento para 3%. O setor de serviços se recuperará mais lentamente do que o setor industrial, em razão da aversão ao risco entre os consumidores. Segundo o FMI, deve haver um crescimento de 3,7% no PIB brasileiro em razão dos bons números de exportação do segundo semestre de 2020. Porém, estima-se também que deve haver um aumento na pobreza extrema do país e que o mesmo atinge o recorde de 14,4 milhões de desempregados. No continente africano, o aumento é mais modesto, tendo destaque para a África do Sul, com um aumento de 3,1%. No norte da África, prevê-se um aumento de 2,1%, refletindo os danos duradouros da pandemia e o baixo preço do petróleo. A recuperação só será possível através da contenção da pandemia, da estabilização do preço do petróleo, do fim das escaladas de tensões geopolíticas e da implantação da vacina. Em 2022, após a recuperação esperada, a produção ainda tem 8% abaixo da perspectiva, tendo impacto maior nos importadores do que nos exportadores. Prevê-se também uma alta no desemprego e a recaída nas condições de vida da população, ou seja, no IDH. Vale lembrar também que o continente africano, assim como o continente americano, é um dos continentes que menos vacinou, ficando em 6%. A América Anglo-Saxônica, uma porção da América do continente americano, é onde está localizado dois países. Um que é a maior potência atual econômica do mundo e o segundo que possui uma economia sólida há anos. Bom, o país que é a atual maior potência econômica do mundo, os Estados Unidos, pela sua velocidade e eficácia na vacinação, ele terá uma melhora mais considerável que seu vizinho. Ele possuirá uma melhora mais rápida, um possível aumento do IDH maior e também uma avaliação feita pela FMI um pouco melhor, que será de um aumento do PIB em 6,4%. Uma grande melhora em um cenário de uma pandemia que deixou muitas economias defasadas. Isso também não só se vê no PIB, também se vê em algumas coisas que o PIB reflete, como por exemplo o desemprego. O desemprego nos Estados Unidos, pela sua velocidade em vacinação e pelos empresários não ficarem tanto tempo parados, eles terão uma maior facilidade para retomarem seus serviços e assim o desemprego irá baixar, como também já foi notificado que abaixou em dezembro. O Canadá, por sua vez, também terá uma possível melhora no DH, uma facilidade para sair desse cenário ruim, todavia ele não terá a mesma coisa no desemprego. O Canadá, por ele não ter uma economia tão sólida e não ser tão rápida a vacinação, assim, tão sólida quanto a dos Estados Unidos, porque é uma economia sólida, e também por ele não ter sido tão rápido em sua vacinação, ele terá algumas dificuldades para voltar aos eixos em questão de emprego. Como noticiado pelo G1 em dezembro, o Canadá ele teve um aumento grandiosíssimo, né, assim se pudermos utilizar essa palavra, em questão de desemprego. Algo que não acontecia há muito tempo. A espera de melhora para seu PIB é de 4,2%, uma espera otimista também, porém não como a dos Estados Unidos. E tudo isso, ou melhor, a parte do desemprego, se deve ao fato de que os empresários não terão uma facilidade para se readaptar em um cenário pós-pandemia, visto que sofreram muitas dificuldades em um cenário pandêmico. Bom, olhando um pouco ao leste, mais precisamente no local do continente europeu, que possui muitas potências, ou melhor, países com economias sólidas, ele terá uma facilidade para conseguir se reestruturar pós-pandemia. Segundo dados de uma convenção
da própria União Europeia, em um cenário pós-pandemia, quanto mais rápido for a vacinação, melhores serão os resultados. É esperado um aumento do PIB não tão gritante de 4,4% em algumas fontes pelo FMI, mas a própria estimativa deles é um pouco diferente. Eles disseram que não precisaria ser tão pessimista, né? Todavia isso não é um dado que você tem como ter certeza, visto que está mudando constantemente. A visão da Europa tem um grande problema. Alguns países se vacinaram, como as grandes potências, por exemplo, o Reino Unido, que é um país que é um pouco mais forte economicamente que os outros, do bloco. Ele terá uma facilidade maior, e assim os danos à economia e aos outros setores não serão tão grandes. Todavia, os outros países que não têm a mesma condição terão essas dificuldades, que acarretará em mudanças e desigualdades entre os próprios países do bloco. O desemprego é estimado que, se analisarmos como um conjunto toda a Europa, fique alto, uma vez que os países que têm uma economia não tão forte terão uma fase pior do que a fase boa dos países que têm. E o IDH é esperado que cresça pelos países bons, todavia nos outros é esperado não ser tão bom. Todavia, essa ajuda que acontece entre o bloco acarretará em uma maior facilidade de recuperação, fazendo com que não fique em uma situação tão ruim os outros países do bloco. Olhando mais ao leste, agora mais ao leste da Europa, encontramos o continente asiático. O continente asiático possui uma grande desigualdade em seu continente, uma vez que tem países muito bem assim economicamente, como a China e o Japão, porém também tem países que não têm tanta facilidade econômica, como por exemplo a Tailândia e outros países. Esses outros países que têm essa dificuldade econômica terão uma maior dificuldade para se reestruturar num cenário pós-pandêmico. Já a China não terá tanta dificuldade. A China, onde foi o epicentro, ou melhor, o local de início do vírus, não terá tanta dificuldade para se estruturar, visto que 2 meses depois, após o início, eles já conseguiram um resultado eficaz contra o vírus, diferentemente de outros países do mesmo continente. O Japão, que também era visto como um outro país muito forte do continente asiático, não terá tantas facilidades assim como a China. Terá um aumento em questão de desemprego pela dificuldade dos empreendedores em conseguir manter as suas empresas, porém é esperado um aumento IDH pela facilidade e pela responsabilidade com que os órgãos públicos desses países tratam, ou seja, fazem uma melhor vacinação nesses períodos. Em outros países, como por exemplo a Tailândia, como exemplo de países com uma economia defasada no continente asiático, terão maiores dificuldades para poder se estruturar, visto que a vacinação é mais demorada e os empreendedores não estão conseguindo se manter. Todavia, é importante citar também que a Índia, uma das economias que não vinham tão bem na Ásia, é esperado que em 2021 ela tenha um crescimento maior, dado esse que pode ser refeito, uma vez que a Índia está batendo recordes diários de mortos pelo Covid, ou seja, algo que eles não esperavam está acontecendo de uma forma muito grave. Agora, utilizando todos esses dados citados e fazendo uma síntese do que tudo aconteceu, basicamente entre esses continentes é possível entender uma grande desigualdade, visto que outros países que já eram muito fortes outrora continuarão sendo fortes. E aqueles que sempre tiveram dificuldades, agora terão dificuldades ainda maiores para enfrentar durante esse período pós-pandêmico.